A cidade de Valença, que vai dar origem à cidade de Valença, né? Esse núcleo urbano, ele tem origem de uma aldeia. Uma aldeia que foi um acordo entre os indígenas que aqui viviam nessa região, né? E o fazendeiro José Rodrigues da Cruz, né? Que foi um grande interlocutor, né? Mediador entre os indígenas e entre a coroa portuguesa, já que com a ocupação das terras de uma forma mais constante, a partir do final do século XVIII, começou a haver o conflito entre indígenas e fazendeiros, né? E aí surgiu a ideia de aldeá-los, né? A própria coroa assim achou melhor, de aldeá-los numa única aldeia, já que eles viviam espalhados por toda a região do Vale do Paraíba, né? Principalmente nas margens dos rios Preto e Paraíba do Sul, onde haviam as primeiras fazendas, que vão ocupando inicialmente exatamente as áreas próximas aos rios, né? Então a ideia era tirá-los dessa área de conflito, né? A ideia da coroa, e colocá-los numa reserva indígena. Depois de muita conversa, desde o finalzinho do século XVIII, em 1803, o José Rodrigues da Cruz ele consegue convencer muitos chefes, muitos caciques de várias tribos a se reunirem aqui numa aldeia que já existia, que era dos Miritis. Aí foi escolhido esse local onde está a cidade de Valença, isso em 1803. Esse espaço não é apenas para ser uma aldeia para catequizá-los, né, para domesticá-los, como eles falavam na época, mas também para... Os índios vinham como um espaço também de negociação, né, em relação aos conflitos, a ferramentas. Claro que eles viam isso também, esse lado com bons olhos, algumas vantagens em relação a isso. Então, esse espaço surgiu, a princípio, com essa ideia, né, de ser um local de negociação, mas sabemos que essa aldeia que foi criada e que recebeu o nome de Aldeia de Nossa Senhora da Glória de Valença, em homenagem ao vice-rei Dom Fernando José de Portugal e Castro, que depois Marquês de Aguiar, ela não teve sucesso como um local para aldear esses indígenas, né? Depois eles voltaram para o seu lugar de origem, né? O seu modo de vida, tentando a todo custo manter seu modo de vida, e era no mato, era na floresta, não era dentro de uma aldeia. Mas essa aldeia, ela surge também num momento em que a ocupação dessa região por fazendeiros, ela começa a ficar cada vez mais constante. Então, na verdade, começam a chegar não eram só indígenas que viviam aqui, mas pessoas também portugueses, né, que vinham para cá com a possibilidade de ter terra, né? Essa terra era pouco ainda ocupada, ainda terras pertencendo à coroa portuguesa, né? Então é assim que nasce a cidade de Valença, né? A aldeia de Nossa Senhora da Glória de Valença em 1803. Conforme eu falei, primeiro surgem as fazendas, inclusive o que vai motivar essa aldeia é o conflito que vai existir entre indígenas e fazendeiros, exatamente com a expansão da lavoura, inicialmente lavoura de subsistência. Então, na verdade, a região ela começa através das fazendas, né? Depois que vão tendo consequências, vilas e cidades, né? Então havia um incentivo da coroa em ocupar essas áreas com fazendas, com lavoura de subsistência. A gente tem as primeiras décadas do século XIX com a vinda da família real portuguesa, em 1808, né, que triplica a população do Rio de Janeiro. Há uma crise de abastecimento
E há um incentivo da coroa em que essas terras, especialmente mais próximas, né, ao Rio de Janeiro, fossem exploradas, né, fossem cultivadas exatamente para... E isso surge a necessidade, óbvio, de escoar essa produção, que são as estradas, né? Inicialmente a Estrada do Comércio, 1812, e depois a Estrada da Polícia, né? E que, exatamente saindo, ligando o Rio de Janeiro a Minas Gerais, até porque o que existia de uma situação mais consolidada, vamos dizer assim, em termos de produção, no caso de Minas Gerais, principalmente de carne, né, de criação de gado para abastecimento, né? Então a ideia era ligar Minas Gerais, principalmente a comarca de São João del Rei, e passando por essa região do Vale do Paraíba, né? Então você já tinha aqui em 1803 a aldeia de Valença. Então óbvio que essas estradas elas vão contemplar essa área que está sendo ocupada por fazendeiros, né? Então formando fazendas. Então, inicialmente, essas estradas têm esse sentido. E elas vão, inicialmente, a ideia da Estrada do Comércio, apesar de paralelas, elas não se encontrariam em Valença, né? Mas nós ainda não sabemos porquê, tem muito estudo ainda sendo feito sobre a construção dessas estradas, principalmente a Estrada do Comércio. Sabe que depois ela foi desviada e passou por Valença. Aí ela encontrava aqui na principal rua da cidade, que é a Rua dos Mineiros, e daqui ela seguia para Minas Gerais. Uns acham que não, ela se encontrava aqui, mas depois segue em caminhos um pouquinho diferentes. Outras acham que ela se encontrava e segue num caminho só que seria a Estrada do Comércio, né, que já existia, por ser mais antiga do que a da Polícia. Então, porque na verdade essas estradas, os próprios fazendeiros, pela necessidade de escoar a sua produção, eles foram criando, né, trechos e trechos. O que a coroa entra, né, com a Estrada do Comércio da Polícia é organizar, interligar essas estradas e transformar isso através de pontes, com melhor situação para o transporte de mercadorias e da produção também aqui da região, né? Então elas encontram aqui em Valença, bem na rua principal, que vai dar origem à rua principal da cidade, que é a Rua dos Mineiros, né? Bom, desde o início, com a ocupação dessas áreas de terras por fazendeiros, que teve origem através das Sesmarias, né? Que foi um instituto criado pelos portugueses já em Portugal e que foi implantado no Brasil desde que aqui chegaram em 1500, com muito sucesso. Essa mesma forma de ocupação e exploração das terras através de fazendas pelas Sesmarias foi também implantado aqui em Valença. E a mão de obra, né, que se tentou, a indígena, né, que aqui em Valença também sabemos que houve essa experiência, apesar de que já no século XVIII já não era mais permitido a escravidão indígena, mas aqui a gente sabe que houve situações. Mas desde o início o braço escravo foi a principal mão de obra utilizada pelos fazendeiros, inicialmente com as lavouras de subsistência e principalmente depois com o café, né? O café ele deu força, né, à escravidão africana, e com o desenvolvimento da lavoura café aqui na região, né, cada vez mais a necessidade do braço escravo, até porque a própria forma de produção do café exigia muita mão de obra, né? E já existia esse mercado aberto, né, desde o século XVI. Então você tem, pelo menos para a colônia, né? Então foi muito incentivado e com o café ela teve muita força, né, a utilização da mão de obra escrava aqui na região. Então, o século XIX ele é marcado pela expansão da lavoura cafeeira, de cada vez mais dependente do trabalho escravo, mas é o século também marcado por
uma série de mudanças no pensamento econômico, né, na forma dos comércios, enfim, que nega a escravidão, né? Então, o século XIX também ele é marcado por isso, né? Por, lentamente, uma pressão, principalmente externa, para se acabar com a escravidão nas Américas, inicialmente muito mais preocupado em acabar com o comércio, né? Não exatamente com a escravidão, né? E isso vai ser liderado pela Inglaterra. Então você tem, já é discutido no século XIX a substituição dessa mão de obra escrava pela mão de obra imigrante europeia, né? E aí você vai ter a experiência, a primeira grande experiência com imigrantes alemães na fazenda Bicaba, em Limeira, em São Paulo, já na década de 1840, na década de 1850 aqui em Valença vai ter 4 colônias de alemães aqui em Valença, né? 3 na freguesia de Santa Teresa e uma aqui na freguesia depois de São Sebastião do Rio Bonito, que é Pentanha, na fazenda das Coroas, o Marquês de Valença. Então, que não teve sucesso por uma série de motivos, mas no momento nenhum foi abandonada, né? Foi uma experiência, uma tentativa, porque todas essas tentativas com a mão de obra, inicialmente alemã, eles tiveram muitos problemas, né? Talvez pela prática, pela forma, porque todo o trabalho ele é pensado em função da exploração do trabalho escravo, né? Então, esses europeus que chegaram para cá, de forma alguma, até porque muitos sonhavam, quem veio sonhava em ser dono de terra, né? E tanto que aí tem a Lei de Terras de 1850, meio que para impedir isso, né? E isso, eles se sentem um pouco enganados em relação a isso e um pouco desesperançosos em relação a esse sonho de ser dono de terra, né? Então, acaba que esse é um dos motivos do insucesso dessas colônias de alemães aqui, pelo menos no município de Valença. Mas vai existir um incentivo também muito grande e pouco falado, né, de colônias de imigrantes portugueses. Nós tivemos aqui os irmãos Souza Breves, nós tivemos principalmente o Barão de Nova Friburgo, por isso que aqui nessa porção do Médio Vale do Paraíba é pouco falada, mas teve outras regiões do Vale, ou que alguns historiadores chamam de Vale do Paraíba Oriental, mais da região de Cantagalo, foi muito utilizada a mão de obra de imigrantes portugueses, na lavoura de café, né? Então essas experiências, essas tentativas, esse questionamento, né? Mas cada vez mais o mercado ainda aberto, né, ele atende interesses de muitos, e é um dos negócios mais lucrativos da história da humanidade, foi o comércio de pessoas vindas da África, né, de africanos escravizados. Então, claro que quem vivia disso não queria perder esse comércio, né? Então era um negócio milionário. Então, claro que muitos vão tentar de todo jeito dar sobrevida. Tanto que em 1831 tem a lei que proíbe o tráfico de africanos escravizados para o Brasil. Essa lei não é cumprida. Só em 1850 que a lei Eusébio de Queiroz, que praticamente até por força do próprio imperador, que ela vai de fato ser cumprida. Mas nesse período, por exemplo, de 1831 a 1850, entraram no Brasil mais de 700 mil africanos escravizados, ilegalmente, né? Então, e grande parte deles vieram para o Vale do Paraíba, talvez quase que 80% desses 700 mil vieram para a região do Vale do Paraíba. Então, mostra a força que tinha o comércio, né? E de um país que investia nisso, tanto que não cumpriu a lei. Essas pessoas estavam ilegalmente aqui, e os próprios fazendeiros que se faziam presente dentro da política imperial, dentro do Estado imperial ali para garantir, né, a permanência da própria escravidão. Então isso só começa a mudar depois com um movimento abolicionista, né? Mas na década depois, principalmente o movimento abolicionista, ele só começa a tomar forma depois da Guerra de Secessão dos Estados Unidos, que acaba com a escravidão nos Estados Unidos. Então, de uma certa forma, isso vai
ter um efeito aqui, né? Até porque os Estados Unidos era o principal consumidor do café brasileiro, né, que mais comprava, enfim. Mas isso não quer dizer que grande parte da população que era escravizada, né, não existia movimentos, né, principalmente de ex-escravizados, para acabar com a escravidão. Havia várias formas de resistência da escravidão, mas isso não era discutido dentro das políticas, né, públicas. Enfim, é um pouco isso. Então, o legado, o que mais me fascina nessa cidade, nesse município, que agora vai fazer 200 anos, né, agora 17 de outubro, foi o legado histórico, né, visível, tanto material e imaterial. É uma riqueza cultural imensa, né? Quanto mais a gente visita esse passado, mais a gente se envolve, né, com a história dessa cidade, muita coisa está aí, né? Tanto que esse legado, esse patrimônio histórico ainda preservado, motivou o tombamento em 2004. Então isso é o que desde o início ele me fascinou, me fascina, né? Essa riqueza cultural que essa cidade tem e que deve preservar, até porque é isso que nos faz entender como valencianos, né? Essa história, esse passado. A gente, quando tem contato com esse patrimônio histórico, a gente passa a entender melhor. E, enfim, eu acho fundamental a proteção, né, do patrimônio histórico pelo tombamento, ajuda, né, a consolidar essa importância, né, porque deve se manter. Ele não garante, mas incentiva, né, e faz com que as pessoas olhem para esse patrimônio como pela importância que ele tem. Então é isso, né, que eu acho que é o que mais me fascina nessa cidade. E o que eu acho mais interessante disso tudo é que muitos valencianos eles se reconhecem nisso, defendem, tem muita gente bacana defendendo esse patrimônio histórico, né, rico, espalhado por todo o município. Nenhum município da região tem essa riqueza cultural que Valença tem, não desmerecendo os outros municípios, mas a gente que conhece e vê. Então isso nos dá força, coragem para continuar trabalhando em conjunto em defesa desse patrimônio histórico que é muito importante.